Sr. Presidente, cumprimentar o Sr. Presidente, cumprimentar a Sra. Secretária de Estado e os demais Srs. Deputados e começar por agradecer, Sra. Secretária de Estado, as explicações que já aqui nos deu hoje, as respostas que já aqui nos deixou e dizer que nesta intervenção gostava de fazer algumas considerações e naturalmente colocar algumas questões. E começar por dizer que, da parte do PSD, nós nos congratulamos, de facto, pela realização da Cimeira Social, onde foram abordados os temas importantes do Pilar Europeu dos Direitos Sociais. Como aqui também já foi referido, e nunca é demais, de certa forma, reiterar que o plano de ação apresentado pela Comissão em março de 2021 fornece orientações para o Pilar Europeu dos Direitos Sociais, nomeadamente nas áreas do emprego, das competências e da proteção social. E, como aqui também já foi referido, menciona 3 grandes objetivos no que diz respeito ao emprego, no que diz respeito à formação e no que diz respeito à pobreza. E a Sra. Secretária de Estado disse que esta Cimeira Social foi muito importante porque se passou dos princípios para a ação. E, Sra. Secretária de Estado, com todo o respeito, permita-me discordar, porque não passamos para a ação, porque a ação, como todos sabemos, compete aos Estados-membros. E, portanto, é um trabalho que será feito no futuro pelos Estados-membros. E é importante que se diga isto, porque temos verificado alguma expectativa por parte das pessoas relativamente à realização da Cimeira Social e àquilo que se ouve sobre o Pilar Europeu dos Direitos Sociais. Mas é importante explicar precisamente que são princípios, que é um compromisso, mas que promete mais do que aquilo que compromete, porque não é vinculativo. E, desde logo, a Sra. Ministra do Trabalho teve a oportunidade, a este respeito, de dizer que concorda que as metas não devam ser vinculativas, antes, e cito, compromissos que cada Estado-membro assume. Portanto, aqui chegados, importa perceber o que é que vai fazer o Estado português, quando vai fazer e como vai fazer. Importa perguntar quais são, afinal, as ambições e as metas portuguesas. E, portanto, essa questão é uma questão que se impõe clarificar. Depois, Sra. Secretária de Estado, aqui, antes de passar à segunda questão, dizer que não podemos deixar de mencionar que, quando estava a decorrer esta Cimeira Social, estava a acontecer Odmira. E isto é lamentável, é uma vergonha, uma situação que nos deve envergonhar a todos. Porque, de facto, estamos a falar de direitos humanos. E a Odmira, eu recordo que o PSD já há muito tempo que levantou esta questão. E esta questão nunca foi devidamente acautelada e olhada pelo Governo. E eu quero deixar aqui esta reflexão para dizer o seguinte: nós não podemos estar a reunir e a falar de Pilar Europeu dos Direitos Sociais e, ao mesmo tempo, estarmos a negligenciar pessoas. E, portanto, esta é uma reflexão que não gostaria de deixar de fazer aqui com a Sra. Secretária de Estado e com todos. Depois dizer, Sra. Secretária de Estado, que o Conselho Europeu refere também na sua nota final sobre a Cimeira que o Pilar Europeu dos Direitos Sociais é um elemento fundamental da recuperação e que a sua aplicação intensificará os esforços da União no sentido de uma transição digital, verde, justa, e também fala de um aspecto muito importante, que é a dimensão social, o diálogo social e a participação ativa dos parceiros sociais, sempre que estiverem no centro de uma economia social do mercado altamente competitiva. Sem dúvida que, na parte do PSD, nós concordamos inteiramente com a questão do compromisso social, do diálogo social, mas aqui também não podemos deixar uma nota de preocupação e, de certa forma, estamos expectantes para ver o que vai acontecer no futuro, porque, ao nível nacional, o Partido Socialista tem deixado muito a dever no que diz respeito à concertação social. Isto porquê? Porque nós temos, e temos a assistir, ainda a semana passada tivemos a oportunidade de ter este debate, é que temos um Partido Socialista que, enquanto Governo, leva determinadas matérias, designadamente as matérias sobre o livro verde, sobre o futuro do trabalho, leva à concertação social e nas costas deste diálogo, desta concertação que nós achamos que de facto é fundamental, tal como refere aqui o Pilar Europeu dos Direitos Sociais e como resultou da Cimeira Social, nestas costas do diálogo social, o Partido Socialista no Parlamento apresenta projetos de lei sobre estas matérias. E, portanto, isto não deixa de ser também uma preocupação quanto àquilo que vai ser feito no futuro. Dizer ainda, Sra. Secretária de Estado, que refere na Cimeira Social, no ponto 7, pode ler-se, que diz que a medida que a Europa, ou seja, que à medida que a Europa recupere gradualmente, é fundamental, e concordamos com isto, a criação de emprego e
melhor emprego. Nós não temos qualquer dúvida, diz o seguinte também neste ponto 7, que nesse sentido é necessário avançar a nível europeu e dos Estados-membros com trabalhos legislativos e não legislativos. E, portanto, a pergunta que eu deixo à Sra. Secretária de Estado é que iniciativas legislativas e não legislativas são estas e saber exatamente o que é que está pensado a este nível de iniciativas legislativas e não legislativas. Por fim, Senhora Secretária de Estado, há aqui uma matéria muito relevante. Dos 3 objetivos que já foram aqui amplamente debatidos, eu vou relembrar, que é a redução do número de pessoas em risco de pobreza ou exclusão social em pelo menos 15 milhões. E eu gostaria de perguntar à Senhora Secretária de Estado se não acha que isto é, de certa forma, um retroceder face àquilo que foi o que estava previsto nos grandes objetivos que estavam previstos anteriormente, ou seja, há uma década. Porque a União quer tirar 15 milhões de europeus atualmente da pobreza. Destes, refere que são 5 milhões são crianças. Há uma década, em 2010, na Estratégia Europa 2020, o objetivo era tirar 20 milhões de pessoas da pobreza. E, portanto, estas metas parecem-nos, de facto, pouco ambiciosas e isto, naturalmente, preocupa-nos, sobretudo numa altura que, como a Sra. Secretária de Estado referiu e como resultou da Cimeira Social, a pandemia trouxe a lume muitas fragilidades e a pobreza é uma delas. Portanto, impõe-se perceber porque é esta falta de ambição e, de certa forma, porque é este recuar na preocupação com a pobreza. Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Muito obrigada, Sr. Presidente.